Por qual razão o jovem briga com os pais e se humilha para os colegas de escola? É notório que os jovens se rebelam contra as ordens dos pais por achar que são injustas e que não precisam obedecer. Mas ao mesmo tempo se sujeitam a todo tipo de humilhação na escola ou em festas com os amigos, não é? Quando entram na universidade, se sujeitam às piores humilhações por serem novatos, como é popularmente chamado bichos. Ficam no semáforo pedindo dinheiro para dar depois para os amigos beberem, e o pior é que ficam todos pintados, com roupas rasgadas, com nomes imorais e coisas desse tipo. Em alguns casos, ocorrem até atos de violência dos alunos experientes contra os novatos. O jovem briga com os pais porque, na realidade, sabe que sempre será aceito, ainda que cometa as piores coisas. Mas no caso dos grupos de escola, universidade, eles têm que conquistar a aprovação para serem aceitos pela maioria. Existem protocolos, regras, cerimônias de acesso. O caso dos calouros que citei é uma prova desses protocolos para a aprovação do grupo. Caso não passem por isto, não serão aceitos e a rejeição dos colegas é algo que poucos têm a maturidade de lidar. A família surge como um bode expiatório de todo o rito de passagem do jovem. Se ele não for aceito, culpará a família, que tudo deu a ele, e não a horda de imbecis que tirou tudo dele. Por esta razão é fundamental que nós, pais, formemos a mentalidade de nossos filhos para enfrentarem essa realidade com maturidade. Como ter maturidade na juventude? A Bíblia responde. O salmista disse no Salmo 119, verso 99 a 100, que compreendia mais que seus mestres e era mais prudente que os idosos. Ele diz, compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Outro exemplo que posso dar é de Daniel e seus amigos na Babilônia. Daniel tinha aproximadamente 14 anos, quando foi levado como escravo para aquele país estranho, pagão, imoral e inimigo de Deus. Qual foi a sua postura e de seus amigos já no início, quando eram calouros, entre aspas, na Babilônia? No capítulo 1, verso 8 do livro de Daniel, revela que decidiram não se contaminarem com as iguarias do rei, algo que poderia causar sua sentença de morte. O texto afirma que decidiram firmemente não se contaminar. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Mas qual foi o resultado? Foram mortos. Cederam à pressão da Babilônia? Não. Daniel, em Daniel, capítulo 1, verso 15, diz que no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. A aparência de jovens que não se contaminaram com as iguarias deste mundo é bem melhor que a dos jovens ímpios. Lembro-me de ir a uma universidade famosa em São Paulo, que pertence a uma igreja histórica, e quando fui com a minha esposa e filho à capela naquele campus, nos deparamos com 3 jovens lindos. A beleza não era física apenas, eram belos devido ao evangelho que fluía deles naturalmente, na maneira de conversar, na educação, na piedade. Fiquei feliz ao ver que em uma universidade que pertence a uma denominação, fora de seus portões, os alunos ficam bebendo, fumando maconha e praticando todo tipo de imbecilidade. Mas tinha aqueles jovens ali, cristãos, naquela capela, que manifestava a beleza do evangelho. Se você perguntasse a razão pela qual Daniel e seus amigos foram tão fiéis na Babilônia, eu diria que por 3 razões. Primeiro, seus pais ensinaram a palavra de Deus e a maneira de enfrentar e interpretar o mundo. Segundo, foram fiéis em obedecer às instruções de seus pais. Terceiro, viveram pela graça, sempre orando e clamando por graça. Leia o livro de Daniel
e verá esses três aspectos implícito e explicitamente. Quando o futuro é colocado nas mãos de jovens rebeldes, devido à covardia dos pais, o mundo caminha para sistemas como nazismo, fascismo e comunismo. Eles, em todos esses sistemas, historicamente foram os protagonistas. Um mundo que confia o futuro ao discernimento dos jovens é um mundo velho, covarde e cansado. Os adultos precisam agir como adultos e tomar as rédeas da sua casa, da educação de seus filhos, do futuro da igreja e do país. Não jovens que continuam na incubadora da vida, inacabados, imaturos e facilmente manipulados pelos adultos da escola, da universidade e da mídia. A humildade é o senso real, mas o mundo coloca um jovem de 15 a 18 anos para responder às questões da vida. Adultos que tratam os filhos como conselheiros agem como inúteis na formação de seus filhos. Deixam de ser conselheiros para serem aconselhados. A razão, além da imaturidade, é porque querem tanto a aprovação dos filhos, com tanto medo de perdê-los, que não podem agir como mentores, como guias para a vida. Quando fazem isto, abrem uma porta para os conselheiros ímpios sequestrarem a mente e o coração de seus filhos para sempre. Qual é a consequência dessa ausência paterna e materna? Seus filhos vão abraçar ideologias opostas a tudo o que você ensinou e crê. Terão os professores de universidade como seus mentores, como se fossem pais, e os colegas como aqueles que devem aprovar seus atos. Se arrependa e faça o que é correto com os seus filhos. Os inimigos da nossa fé não estão perdendo tempo. Buscam em todas as oportunidades implantar sua visão de mundo em nossos filhos. Ensine seus filhos enquanto caminha, deita, senta, toma café, dirige, assiste ao filme, passeia no shopping, viaja, come um churrasco ou em qualquer situação que esteja com ele. Por isso é que o Senhor exige que você ensine ao seu filho e sirva a ele de modelo de piedade. Como diz em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, e com este eu concluo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te.